Olá, gente, muito bom dia, toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus pela sua vida aqui, mais um devocional, em mais uma manhã, a gente poder junto ler a Bíblia, tá? E se relacionar com Cristo. Eu espero, de coração, com sinceridade, que você tenha nas mãos a Bíblia Sagrada. A melhor maneira que um crente, que um cristão ou um filho de Deus pode se relacionar com Jesus é lendo a Bíblia, tá? Às vezes a gente quer respostas em revelações, em profecias. Eu recebo muita mensagem de pessoas que dizem assim: revela a minha vida, me dá uma palavra revelando o meu futuro. Eu não sou adivinha, mas eu impulsiono você a ler a Bíblia. Quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Só lembrando que esse momento não é um curso de teologia, geografia, história da Bíblia, não. É um momento de comunhão, tá? É um momento de relacionamento, aquilo que Jesus, ele transborda na minha vida, aquilo que o Espírito Santo fala comigo, eu venho aqui e falo com vocês. Então, se você é novo aqui, meu nome é Luiz Guilherme, todo dia, a partir das 5 da manhã, eu subo esse devocional, tá? Nós fazemos aqui um momento de comunhão, uma oração, entregamos o nosso dia ao Senhor. E se você não é inscrito no canal e quiser, pode se inscrever aqui, é gratuito e você não paga nada por isso. E se esse vídeo, as mensagens, abençoam a sua vida, eu te convido também a curtir aqui o nosso vídeo, que é muito importante para mim. A leitura bíblica hoje, o devocional diário hoje, vai ser o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26. Como é o meu hábito, toda manhã eu começo o dia dando bom dia a Jesus, junto com vocês, dedicando o meu dia, dedicando as minhas horas, dedicando os próximos minutos do dia ao Senhor. E dizendo que é por Ele e para Ele que estamos aqui. É por Ele e para Ele que são, que é e sempre será todas as coisas. Então nessa manhã, com a sua Bíblia, o seu café, esse é o café com Deus, leitura bíblica, é o café com Cristo. Esse é o verdadeiro relacionamento com Jesus. Eu te convido a orar comigo. Se possível, coloque a mão em cima da Bíblia, feche os seus olhos, incline a sua cabeça, se você quiser. Se não, fique com o olho aberto, fique à vontade. E diga assim: Deus Pai, querido e amado, me ensina na minha fraqueza me aproximar do Senhor. Me ensina a entender a Bíblia Sagrada. Me ensina a me relacionar com o Senhor todo dia, Pai. Faz um voto com Deus. Faz uma promessa para Deus, dizendo: Senhor, eu quero estar aqui todo dia, até o último dia do ano. Eu quero estar aqui todo dia me alimentando da Bíblia, me alimentando nesse momento de comunhão. Senhor, sabemos que o nosso dia hoje vai ser corrido, temos muitas coisas para resolver. Senhor, pode ser que tenha uma coisa ou outra que não saia como gostaríamos, mas te pedimos que o Senhor já esteja lá, cuidando de tudo. Livra a gente daquilo que os nossos olhos não podem ver. Livra a gente de toda cilada maligna. Pai, fala com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. 2025, ele é de Jesus. Você teria coragem de declarar isso aqui nos comentários? 2025 é de Jesus? Imagina você profetizar isso todo dia, tá? E nós faremos isso até o último dia desse ano. Romanos capítulo 8, versículo 26. Nós vamos falar sobre a intercessão do Espírito Santo. O que Paulo, nessa mensagem, ele nos ensina? O que o apóstolo Paulo nos ensina? Versículo 26 diz assim: da mesma maneira, também, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu vou grifar o versículo 26 e caso você queira anotar na sua Bíblia, eu te convido a fazer o mesmo, tá, gente? Acalma um minutinho. Eu sei que você tem pressa de ler, mas a Bíblia Sagrada, a gente não pode ter pressa, tá? Por isso que tem dias aqui no devocional que a gente lê um versículo, um capítulo, um salmo, um provérbios, e a gente vai se relacionando com Deus. Versículo 26, estou grifando aqui na minha Bíblia. Vamos ler novamente.
Da mesma maneira, também o Espírito, vê que Espírito com letra maiúscula se refere ao Espírito de Deus, nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Versículo 28. Sabemos que todas as coisas, caso queira, grife esse versículo também, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Essa mensagem, essa palavra, ela nos ensina algo muito lindo e profundo. Primeiro, nós aprendemos que na nossa fraqueza, tá? Na nossa fraqueza em oração. Quem é perfeito, gente? Quem é santo? Então Jesus chega, vê pessoas com pedras nas mãos, e de fato aquela mulher havia sido pega no adultério, pecado, e o salário do pecado dela deveria ser a morte. Mas Jesus se compadece dela e diz às pessoas: ei, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E aos poucos os acusadores foram se retirando, porque provavelmente os que estavam com as pedras nas mãos eram pecadores, eram pessoas sujeitas a erro. Pode ser que o erro deles fosse diferente daquela mulher. E Jesus levanta ela pela mão e diz assim: olha, onde estão os seus acusadores? Não tem mais nenhum. Então você pode levantar e vai embora. Porém, vá e não peques mais. O que Jesus fez naquele momento? Para que não te suceda coisa pior, ele disse. Ele ajudou aquela mulher no momento de fraqueza. Ele auxiliou ela no momento de debilidade. E nós somos hoje essa mulher, somos hoje os pecadores, somos hoje pessoas que necessitam da graça, da misericórdia. Mas o que existe muito, gente, são pessoas que se vestem de um manto, de uma capa, de uma religião e se escondem atrás de títulos, de posições, de cargos ou de autoridades espirituais e se passam uma imagem de perfeito e santo, e não há. Só há um, que é Jesus. E o Espírito Santo, nessa mensagem, Paulo, ele quer dizer que ele ora, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que significa o Espírito interceder por mim, pela minha vida, pela minha alma a Deus, com gemido inexprimíveis? Significa algo impossível de expressar com palavra. Significa algo impossível de explicar com uma ação. Significa, demonstra a verdadeira ação do Espírito Santo para conosco. Foge do nosso alcance, foge do nosso intelecto. Às vezes, a gente quer impressionar a Deus, né? Com as nossas orações, com as nossas palavras. E quando, na verdade, Deus ele espera de cada um de nós um coração quebrantado. Um coração verdadeiro, puro, sincero. Sem essa capa que eu acabei de dizer. Sem essa religião que eu acabei de dizer. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que o Espírito, ele ora por nós através de gemidos inexprimíveis. É como um trabalho de parto, não tem como explicar. Simplesmente acontece. E quando nós somos escolhidos, separados pelo próprio Deus, o Espírito Santo ele intercede por nós. São lágrimas de arrependimento, é um coração quebrantado, é uma vida voltada. Muitas das vezes, tá, gente? As orações que fazemos não chegam até Deus como deveria, mas o Espírito ele intercede por nós.
não sabemos usar as palavras, não sabemos usar expressões, mas quando temos um coração quebrantado, um desejo sincero de servir, de amar, de honrar, de ser fiel a Deus, sem religiosidade. Você já deve ter tido essa experiência do Espírito Santo falar com você. Dizer, não é por esse caminho, não toma essa decisão. Honra o Senhor, ama o Senhor, e você começa a fazer escolhas e tomar decisões de acordo com a vontade do Senhor. Isso é uma doutrina, mas é uma doutrina do Espírito Santo dentro de nós. Quando eu falo sem religião, não é viver a Deus dará, não é viver do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, não, mas é viver de acordo com a palavra de Deus na minha vida. É amar o Senhor sobre todas as coisas. Essa mensagem que Paulo traz e nos ensina que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, ele quer dizer que o Espírito intercede por nós a todo momento. Ele revela o papel do Espírito Santo em ajudar aquele que é fiel, aquele que é crente, aquele que é cristão, aquele que ama Jesus, aquele que crê em Jesus, no momento da sua fraqueza, particularmente na oração. Tem pessoas que elas dizem, agora eu estou aqui nessa igreja, no momento de comunhão, eu leio a Bíblia todo dia, glória a Deus que eu não tenho mais problema, minha vida vai ser só 1000 maravilhas, e aleluia, glória a Deus é só bênção. E não é bem assim. Nós passaremos, posso estar passando inclusive nesse momento, algum momento de fraqueza, algum momento de tentação, algum momento de medo, de dúvida, vontade talvez de até desistir daquilo que eu acredito ser um propósito na minha vida. Mas aí o que o Espírito Santo faz? Ele nos ajuda na nossa fraqueza em oração, ele nos ajuda particularmente na oração, ele nos impulsiona a orar. Inclusive, até você estar aqui nessa mesa do devocional, das campanhas de oração, tudo que você tem aprendido é o Espírito Santo intercedendo por você, aproximando você de Cristo. Se você está questionando muito algo que você está vivendo, não questione mais aquilo que é de Deus para a sua vida. Não questione o tempo de Deus, não questione a vontade do Senhor. Eu quero que você entenda que tudo vai cooperar para o bem daquele que ama, que honra, que serve o Senhor. E eu acredito que esse devocional seja um momento propício para você pegar a sua Bíblia nas mãos e dizer, Jesus, me ensina a amar a tua palavra. Você pode fazer isso nesse momento. Senhor, me ensina a te amar de verdade, me ensina a ter uma fé pura, verdadeira, sincera. Você pode dizer, Pai, inclusive, me ajuda na minha fraqueza. Espírito Santo, intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Esse gemido foge da oração, foge de expressão, foge de palavra humana. Esse gemido, só o Espírito Santo sabe o que a gente precisa e ele leva até Deus. Estar aqui todo dia pela manhã é o Espírito Santo intercedendo pela sua vida. Por tudo que é mais sagrado, gente, não perca a sua fé. Não abandone o barco, porque Jesus está. Ele está. Jesus está nesse barco. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até amanhã.